Essa é a segunda parte de The Zoo e todas as outras partes estão aí na descrição. Depois de ser encurralado no beco pelos cachorros que estavam fazendo armadilhas para matar pessoas, nós vamos para Los Angeles, onde a Jamie faz algumas pesquisas e descobre que a Raiden Global estava na verdade usando algumas substâncias químicas nocivas ao fabricar os seus produtos alimentícios. Ela visita o Mitch e diz a ele que talvez seja o produto químico que esteja deixando os animais violentos. Acontece que todos os leões da cidade começaram a ficar muito violentos. Eles encontram uma funcionária do zoológico e a convence a fornecer um filhote de leões para eles. Assim eles poderiam estudar e conseguir descobrir a causa do comportamento. Logo, a Jamie e o Mitch começam a sua pesquisa sedando o filhote e prendendo ele. Mas antes que eles possam chegar a algo conclusivo, o filhote do leão acorda. Isso choca o Mitch porque o sedativo deveria funcionar por mais de 2 horas. Ao mesmo tempo, ele recebeu uma ligação de uma funcionária do zoológico e ela falou que todos os leões do zoológico começaram a rugir agressivamente. Quando o Mitch liga os pontos, ele concluiu que de alguma forma os leões começaram a se comunicar a longa distância, usando frequências hipergama que são incomuns. Em Botswana, a mãe do Jackson examina todos os turistas mortos e descobre que todos eles foram eliminados de uma maneira diferente do que os leões normalmente fazem. Normalmente, os leões atacam o pescoço, mas nesse caso, os leões cortaram as artérias carótidas das pessoas, e isso implica em uma morte agonizante e lenta. A Elizabeth imediatamente chama o seu filho e diz a ele que os animais começaram a mudar. Algo que o seu pai Robert já tinha previsto há muito tempo. Acontece que o Robert era um ávido pesquisador de animais e, em particular, ele se concentrou no comportamento deles. Ele sabia que os animais logo se transformariam e, infelizmente, nenhum dos seus colegas ou familiares acreditaram nele. E ao invés disso, só o xingaram. A Elizabeth falou pro Jackson ir visitar o lugar onde ele trabalhava lá no Japão, porque foi lá que ele passou seus últimos anos. Embora ela o odiasse antes, ela acredita que a teoria do Robert estava se tornando realidade e eles precisavam saber como poder controlar isso. Antes que cause mais destruição, o Jackson imediatamente concorda em ir. O Abraham, machucado, também foi junto. Então, em Paris, nós vemos a Chloe. Ela é uma analista de inteligência da DSGE, que é o equivalente ao M16 britânico ou a CIA dos Estados Unidos. Depois dos trabalhos, quando a Chloe se prepara para partir, ela é abordada por um cara esquisito de terno que se chama Gaspard Alves. Ele parece saber tudo sobre ela, incluindo como ela sobreviveu a um ataque de leão em Botswana. Ele explica como os animais ao redor do mundo se tornaram violentos. Para provar a sua suposição, a princípio, ele a leva a um necrotério para onde as vítimas dos cachorros estavam. Percebendo que eles não têm muito tempo sobrando e por conta do vasto conjunto de habilidades da Chloe, ele quer que ela o ajude na investigação. Enquanto isso, o Jackson e o Abraham chegaram a Tóquio e conhecem a Minako, que é a segunda esposa do Robert. O Jackson diz que estava ali para recuperar os materiais de pesquisa do seu pai, mas a Minako responde que não estava com eles. Ela revela que tudo é mantido em segurança em uma ilha isolada perto do centro nuclear de Fukushima. Sem perder tempo, o grupo vai para Fukushima em um avião particular. A Minako entrega a eles um contador Geiger, um dispositivo que é feito para medir radiação, e ela diz que o lugar ainda não era seguro. Nesse momento, o avião é atacado por um enxame de morcegos, e o Jackson fica chocado ao ver morcegos voando em uma altitude tão alta assim, sem falar que é durante o dia. Infelizmente, o avião se choca aos morcegos e ele perde o controle. O resultado disso é a morte da Minako e do piloto. O Jackson e o Abraham ficam arrasados com o acidente, mas mesmo assim eles decidem explorar a ilha antes que a ajuda chegue. Após algumas horas de caminhada, eles finalmente se deparam com o local de pesquisa do Robert. Estranhamente, eles também se deparam com alguns cavalos sem os olhos. Eles entram na casinha de pesquisa do Robert. O Abraham descobre que os olhos dos cavalos estavam ali, guardados dentro de uma jarra de vidro. Em seguida, eles reproduzem alguns vídeos de pesquisa nos quais o Robert menciona que os cavalos se tornaram agressivos. Ele até fala sobre os seus alunos desafiadores.
Com isso, o Abraham e o Jackson concluem que o Robert cegou os cavalos para que eles não ficassem mais agressivos. Por outro lado, o Gaspard abordou o Mitch e pede que eles trabalhem juntos para descobrir sobre as mudanças no comportamento animal. O Mitch concorda, mas com uma condição: a Jamie também vai ter que se juntar a eles. Na cena seguinte, o Gaspard nos apresenta ao Sr. Delavigne, o chefe da investigação secreta do comportamento dos animais. O Delavigne mostra a eles alguns clipes de todo o mundo, onde diferentes animais estavam atacando e matando humanos. Ele afirma que a pandemia animal começou e eles precisavam agir rapidamente antes que mais danos sejam causados. Por fim, ele convence a líder da equipe, que era a Chloe, sobre tudo isso. E assim nós somos levados para Mississippi, onde um prisioneiro que se chama Evan Lee estava prestes a ser executado por matar vários caçadores na área. Mas, estranhamente, antes que o procedimento ocorra, uma matilha de lobos agressivos entra na prisão e mata todos que passam na sua frente, exceto Evan. Por algum motivo, eles parecem ser submissos a ele. No dia seguinte, a Chloe sugere que toda a equipe viaje para Mississippi para coletar informações sobre o ataque dos lobos. Então, quando eles chegam lá, ela chamou o Abraham e o Mitch. Ela tirou os dois da ilha, trouxe para a equipe e colocou eles para procurar um lobo para pesquisa. Ela pede aos outros que acompanhem até a prisão. O grupo estava cético sobre as suas decisões. A Chloe conhece o delegado Kraft e o agente Ben do FBI. Enquanto a Chloe e o Kraft estavam conversando, o Jackson examina mais de perto a filmagem das câmeras de onde aconteceu o ataque. Eles conseguem ver o Evan Lee. Ele estava misteriosamente controlando um lobo. Em seguida, o grupo sai da prisão com o Jackson afirmando que os lobos precisavam de um líder alfa para poder controlar eles. Então o Evan é esse alfa. Mais tarde da noite, a Jamie pesquisa mais sobre o Evan e descobre que ele não tinha antecedentes criminais até 2008, quando ele esfaqueou um grupo de caçadores até a morte sem nenhum motivo. No dia seguinte, o Abraham e o Mitch vão para uma floresta, enquanto a Chloe, Jackson e Jamie estão na área da prisão olhando as pegadas dos lobos e os seus rastros. O Jackson descobre que os lobos entraram na prisão cavando. Por outro lado, enquanto o Mitch e o Abraham estavam vagando pela floresta, o Evan Lee e a sua matilha de lobos os cercaram. Mas felizmente, antes que eles pudessem fazer algo ruim, o Evan escuta um lobo uivando e corre em direção, deixando o Mitch e o Abraham ilesos. Enquanto isso, a Jamie conversa com um conhecido do Evan e descobre que ele sempre teve uma bíblia com ele. A Jamie voltou à prisão com um nome falso e vai direto para a antiga cela do Evan. Depois de procurar um tempo, ela finalmente encontra a bíblia e leva com ela. Por outro lado, o Jackson e a Chloe também se unem ao Mitch e o Abraham. Então juntos eles decidem levar um lobo que foi ferido pelos caçadores com eles. Depois disso, a cena muda para um quarto de hotel onde o grupo estava tentando tratar do lobo ferido e descobre o motivo do seu comportamento. Após algumas pesquisas, o Mitch afirma que o lobo estava infectado com uma bactéria que ele acredita ser a responsável pela mutação. Ele prepara uma solução química e passa a testar ela com o sangue do lobo. Se a mistura começar a reagir e apresentar bolhas, isso provará sua teoria de que a bactéria é a culpada. O sangue reage tão violentamente que faz com que o recipiente do experimento exploda. Mais tarde, o agente do FBI visita o quarto deles e informa a Chloe que o delegado estava a caminho para interrogar a sua equipe. Mas antes que ele chegue, o grupo empacota os seus pertences e vai embora. Na última cena, o grupo encontra a Jamie no estacionamento, onde ela entrega a bíblia que ela encontrou anteriormente. A Jamie também diz que o Evan sublinhou todas as referências a animais. Nesse momento, a Chloe mostra uma foto do Evan com uma outra pessoa na bíblia. O Jackson fica chocado com a foto, já que o homem era o seu próprio pai.